quando celebra o ano litúrgico, ele é cíclico, e os tempos vão se sucedendo, né? Nós saímos há poucos dias do tempo pascal, que concluímos com a festa de Pentecostes. Na semana passada, celebrávamos a Santíssima Trindade, ou seja, com a manifestação do Espírito Santo, Deus se revela plenamente, a revelação chega ao seu ápice. Nós aprendemos então que Deus é uma comunidade de amor, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E esse Deus, comunidade de amor, vem ao nosso encontro, conversa conosco, estabelece um diálogo, ou seja, o nosso Deus, Ele não está lá distante de nós, ou deseja causar em nós qualquer tipo de medo, de temor, não é próprio do Deus de Jesus Cristo, do Deus que nos envia o Espírito Santo, do Deus que é Pai Criador. A Sagrada Escritura nos mostra então como Deus, Ele vem ao longo de toda a história do povo de Israel e hoje continua conosco, vindo ao nosso encontro. E a primeira leitura tirada hoje, já no 11º domingo do tempo comum, vocês viram que nós voltamos com a cor verde, né? Semana passada era domingo do tempo comum, mas não celebramos na cor verde porque era a solenidade. A cor da solenidade da festa é o branco, é o dourado. Mas hoje nós já voltamos para a cor verde. Uma das características do tempo comum, que é esse, o maior dos tempos litúrgicos, é que nós somos chamados então a colocar em prática o nosso discipulado. A gente escuta o Mestre, aprende com ele, para depois vivermos e praticarmos aquilo que nós aprendemos de Jesus. Irmãos e irmãs, a primeira leitura eu gostaria de chamar a atenção para esta última frase do profeta Oséias, porque ela vai ser repetida por Jesus no Evangelho. Ouçamos mais uma vez, pois vou perguntar aqui quem ouviu, quero ver se alguém vai ficar sem levantar a mão. Claro que depois que eu peço quem ouviu, eu peço para dizer a frase, né? Aí eu já baixo logo assim. Olha a última frase do Evangelho. Da primeira leitura, desculpa. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Em que contexto nós temos que interpretar esta última frase da profecia de Oséias? O profeta Oséias, um profeta que ele é chamado por Deus, e o seu chamado, a sua vocação é meio sugênere, porque Deus chama o profeta e diz para ele se casar com uma prostituta. E aí o profeta vai lá, coloca em prática o que Deus manda, mas no fundo tem toda uma simbologia. Prostituta de que fala a profecia de Oséias não é tanto a esposa de Oséias, mas senão o povo de Israel, que muitas vezes experimentou o amor, a misericórdia, mas vivia correndo atrás de outros deuses menos exigentes, porque nós sabemos que o Deus de Israel é um Deus amoroso, mas é um Deus que traz exigências. Não praticar o mal, não usar o nome de Deus para explorar os outros. Tem um compromisso com a vida, tem um compromisso com a justiça, tem um compromisso com os pobres, com os pequenos. Então essa tentação de procurar outros deuses não é também só daquele tempo, mas também hoje. Claro que talvez a gente não chama de deuses hoje, mas a gente procura, né, poder, riquezas, posições, tantas coisas que podem nos afastar desse Deus aqui que aparece ao longo de toda a Sagrada Escritura. Porém, olha o que o profeta está criticando, isso é importante para nós. O profeta está criticando o culto que se exercia no templo de Jerusalém. Interessante isso, né? Como é que o profeta
ele vai criticar o culto que se fazia no principal lugar de fé do povo judeu. Por que isso, irmãos e irmãs, pode acontecer? Poderia acontecer porque o profeta justamente está denunciando que existia uma diferença muito grande entre aquilo que se rezava, que se celebrava, e aquilo que se vivia. E é por isso que o profeta vai dizer, e naquele tempo, nós sabemos, era próprio da cultura judaica, da cultura semita, da cultura dos povos de Canaã, ofertar holocaustos. Ou seja, as pessoas iam lá para reparar os pecados, ofertavam um bode. Daí vem a palavra bode expiatório. Queria pagar meus pecados, eu ia lá, então cobrava o bode, levava lá no templo e oferecia. Quer dizer que até no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, como era uma família pobre, quando eles vão no templo, o que José e Maria fazem? Não tem dinheiro para comprar um touro, não tem dinheiro para comprar um bode, compram um par de pombinhas e oferecem as pombinhas. Agora, Deus parece que não está satisfeito com esse culto que exercia-se no templo. E por quê? Porque esse templo, na verdade, esse culto, ele estava dissociado da vida. Era um culto muito formal. Dentro da igreja, uma tentação nossa também, de todos nós, que dentro da igreja a gente só falta a criança de anjo. Ai, gente, né? Tudo bonzinho, tudo compreensivo, misericordioso, amoroso, gentil, ninguém quer ser mais do que ninguém quer pisar em cima do outro, ninguém fala mal de ninguém. Mas aí quando sai da igreja, a celebração, aí ele agora volta ao normal, pode apertar o botão aí, ó, normal. Agora vai ter o botão celebração. Opa, botão celebração, a gente fica até com a cara mais santa. Aí quando volta para o botão normal, agora já posso voltar normal. Estou brincando, irmão, para explicar em que contexto aparece essa frase. Ou seja, para Deus não importa a formalidade. Claro que o nosso culto deve ser um culto bonito, bem celebrado, bem vivido, bem vivenciado, mas ele tem que ser a expressão do nosso coração, e não algo que a gente faz só para impressionar, para chamar a atenção, e que depois ele não implica nada no concreto da nossa vida. É por isso então que muitas vezes os profetas, e a vocação do profeta é compreendido, os profetas foram perseguidos justamente por conta disso. Existia quase uma rivalidade entre o culto oficial que se exercia lá no templo, e lembremos que esse culto era um culto que era o imperador, tinha um pouco ali, tinha que, o rei de Israel, e os profetas, que eram um grupo mais fora do templo, que também buscavam servir a Deus na radicalidade da observância da palavra. Então muitas vezes nós vamos perceber que os profetas, eles vão entrar em choque justamente com os sacerdotes lá do templo, porque os sacerdotes faziam um culto magnífico, mas era um culto que depois não denunciava as explorações, a miséria do povo, os pecados, tantas coisas. Era um culto que impressionava, quem ia lá no culto ficava impressionado, mas não era capaz de provocar transformações. Irmãos e irmãs, não será diferente com Jesus. Se nós percebermos, quando Jesus, ele também vem, e nós ouvimos hoje no Evangelho, a atitude de Jesus não é a atitude do templo oficial de Jerusalém. Jesus é quase que um profeta itinerante. Ele anda de cidade em cidade, ele prega nas sinagogas, mas quando ele chega lá no templo, normalmente ele entra num certo embate com o culto oficial. Em algum momento ele chegou até a expulsar, como nós sabemos, os dequilhões do templo. Porque, disse Jesus, transformaram a casa do meu pai numa casa de negócios. A gente não costuma ver Jesus com chicote na mão e derrubando tudo, mas Jesus também, em algum momento, foi muito enérgico para denunciar os excessos de um culto
que era muito formal, mas que abandonava os pobres, os pecadores. E aí o que Jesus fazia? Ele ia justamente ao encontro daqueles que eram chamados pobres e pecadores. Quem era pobre? Esse era considerado amaldiçoado por Deus, porque naquele tempo existia a teologia da retribuição. O que é a teologia da retribuição? Se eu me comporto, se eu sou uma pessoa boazinha, se eu sou alguém que cumpro todos os meus deveres com relação a Deus, aí Deus me abençoa, eu fico rico. Então, se eu sou pobre, o que significa que eu sou? Se eu não estou rico. Então, quem era rico? Era o rei, era as autoridades, era o sacerdote, era as altas lá. E eles usavam isso até como uma maneira para justificar os seus privilégios. Jesus não. Jesus ele vai contra essa teologia da prosperidade, teologia da retribuição. E ele denuncia muitas vezes que a pobreza, assim como os profetas fizeram, a pobreza do povo, o sofrimento do povo, não tem a ver com que Deus está se vingando dos pobres e dos pequenos, mas porque os poderosos usam o nome de Deus para dominar, para explorar, para não deixar criar uma consciência, para não deixar. E aí muitas vezes a religião era usada justamente por isso. É assim que nós devemos entender o porquê no final também do Evangelho Jesus vai repetir a mesma frase de Oséias: compreendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício de Jesus. Disse Jesus: de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. E aqui, irmãos, mais uma coisa importante a respeito desta palavra, desse Evangelho. Normalmente, isso é uma tentação muito grande que pode acontecer conosco também. Quando a gente se esforça por viver a palavra, por observar os mandamentos da lei de Deus, que todos nós precisamos, e é louvável que assim seja. O problema é que muitas vezes a gente pode ficar numa posição arrogante de dizer assim: bom, eu sou justo, então sou melhor do que os outros. E os outros todos, esses ali, então ninguém mais presta, só eu. Uma tentação muito grande, repito, uma tentação que nos atinge, às vezes de uma forma inconsciente. Às vezes a gente, quando se vê, já está ali apontando o dedo, julgando, condenando, e aí nós temos que olhar para Jesus. Como é que Jesus faz? Jesus não tinha problema de se misturar com o povo pobre. Aí, os sacerdotes, até mesmo os mestres da lei, os fariseus olhavam: esse aqui é o filho de Deus, se diz filho de Deus, anda com pobre, anda com pecador, entra na casa de gente desqualificada. E Jesus, irmãos e irmãs, ele nos surpreende com a sua sensibilidade. Ele diz assim: quando ele diz eu não vim para chamar os justos, ele não está desqualificando a nossa busca por viver bem a nossa fé, mas é aquela posição arrogante, aqueles que acham que não precisam, não está nem de Jesus. Eu já sou bom demais, e Jesus não precisa me salvar, sou tão bom, se Jesus não me salvar, Deus tem que me abrir o céu, porque eu vou exigir, vou chegar lá e dizer: ó Senhor. Às vezes eu brinco, algumas expressões que a gente usa em nome de Deus: eu determino que Deus vai abrir o céu para mim, porque eu sou tão bom, nem preciso nem da redenção, nem da graça. É nesse tipo que Jesus está dizendo, aquela posição arrogante: eu não vim para chamar os justos, mas chamar os pecadores, ou seja, aqueles que se consideram necessitados da salvação, para aqueles que se consideram limitados, para os que reconhecem os seus pecados, para esse Jesus estende a mão. Para os outros, mesmo que eles rendessem a mão, eles não querem, não. Eles tinham uma ideia de Deus, um Deus que era vingador, um Deus que se vingava, um Deus que tinha raiva dos pobres. Se alguém sofria com uma doença no tempo de Jesus, era impuro. Não podia entrar no templo, não podia entrar na igreja. O que Jesus fazia? Não só ia lá, e muitas vezes tocava uma pessoa. Aí o povo ficava escandalizado: mas não é que pode, tocou no cego, fez lama, botou no olho, colocou a mão lá no leproso. Então percebamos, irmãos, como que Jesus,
ele se transforma numa boa notícia para aqueles que dele precisam. Mas para aqueles que estão bem instalados no seu orgulho, na sua arrogância, ele se torna incômodo. Os pobres e pecadores, os frades, os necessitados, os abandonados, os endemoniados, os estrangeiros, os órfãos, os viúvos, inclusive até os soldados romanos, que muitos iam lá buscar o centurião romano, vem lá curar o meu servo. Jesus estava disponível, não tinha problema de raça, ela é romana, não quero saber. Jesus não tinha esse problema. Quem fazia problema com Jesus é aqueles que estavam instalados no seu orgulho e na sua arrogância. E muitas vezes esses aí, irmãos e irmãs, eram os que falavam em nome de Deus, e foram esses que condenaram Jesus. E para concluir então, irmãos e irmãs, o que nós ouvimos hoje no Evangelho foi o relato de Mateus. Olha que bonito que faz Mateus para nós. Mateus, ele era considerado um pecador público. Por que ele era pecador público? São Mateus, o autor, do Evangelho, que leva o nome de Mateus. Por que ele era considerado um pecador pelos religiosos do tempo de Jesus? Porque ele era um cobrador de impostos. O que fazia um cobrador de impostos? Ele recolhia as taxas em nome do império. Ele era um funcionário do Império Romano. Era isso, ele era um funcionário do Império Romano. E por ele ser um funcionário do Império Romano, o templo, a religião dizia: não, você é pecador, não pode. O que Jesus faz? Está lá passando no caminho, vê Mateus lá na coletoria de impostos fazendo o seu trabalho, e Jesus diz: Mateus, segue-me. Bonita a vocação. Olha como Jesus, irmãos e mães, a misericórdia. Por isso aqui, São Mateus, Mateus, ele experimenta profundamente a misericórdia. Enquanto os outros olhavam para ele com raiva, com preconceito, julgamentos, Jesus olha com amor e diz: vem e me serve. E aí Mateus é capaz de deixar tudo. Vai seguir, Jesus faz uma festa. Aí quem vai lá para a festa? Todos os cobradores de impostos, e diz no Evangelho aqui, e houve pecadores, os pecadores. Claro, os pecadores, todas aquelas pessoas que eram consideradas impuras, pecadores, que é a religião. E aí Jesus vai dizer: olha, porque ele ouve os fariseus falando: como é que o teu mestre se mistura com essa gente? E aí Jesus vai dizer: eu vim para isso, eu vim para recuperar. Claro que isso daqui é em Mateus, mas isso que eu vou dizer, essa frase vai de João: eu vim para buscar a ovelha que se perdeu. Olha a misericórdia, mas em Mateus experimenta profundamente a misericórdia. Então, a palavra de Deus desse 10º domingo do tempo comum nos convida a fazermos experiência do amor misericordioso de Deus, mas também nos compromete a sermos uma igreja que seja sinal da misericórdia de Deus. E é por isso que eu falei tanto aqui, para que justamente nós pensemos: somos comunidades, que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos exprimem a misericórdia de Deus, o acolhimento. A gente é capaz de ir ao encontro, trazer as pessoas resgatadas, trazê-las para Deus, ou preferimos ficar na atitude arrogante da condenação, dos juízos? Então, quando Jesus diz: aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício, significa: façam o mesmo que eu fiz. Vão enquanto as pessoas vão atrás daqueles que são considerados que estavam perdidos, vão e deem oportunidade, chamem, convidem, resgatem essa pessoa, ajudem ela a se levantar. Não é dizer: cada um vive do jeito que quer, de qualquer jeito. Não é isso. Quando Jesus diz que era misericórdia, misericórdia não é um jeito qualquer de tratar o amor de Deus, mas é sobretudo um momento, um modo privilegiado de conhecer como é que é o coração de Deus. O coração de Deus é um coração que se contorce de amor. Daí a palavra misericórdia, miserere, pecado, córdia, das nossas misérias. Um Deus que se compadece da nossa fragilidade, para nos dar o seu Filho amado, para nos dar a salvação.
para nos dar graça. Então, louvemos a Deus, irmãos e irmãs, por termos sido atingidos também por essa misericórdia, por esse amor de Deus chegar até nós, por essa salvação de Deus chegar até nós, e nós conhecemos verdadeiramente como é Deus, um Deus Pai misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Eu esqueci até de fazer as perguntas, porque me empolguei. O microfone está bom, estou falando igual uma humanidade. Mas vou fazer a pergunta então. Não, estou brincando. Com muita fé, muita confiança, irmãos e irmãs, nos coloquemos em pé para juntos renovarmos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos agora apresentar com muita confiança